Então, vamos aqui, foco. Isso daqui é o link do Classroom. Vocês poderiam criar o repositório de vocês individualmente pelo GitHub e compartilhar comigo, me dando permissão de leitura. Só que dá muito trabalho, eu ainda teria que ter todo o processo de organizar. Quando eu crio uma classe no GitHub Classroom, a gente está de manhã, né? Eu posso colocar o nome de vocês aqui, nos estudantes, e vocês, quando receberem esse link e clicarem nele, vão vincular a conta que vocês já têm no GitHub com esse repositório que está criado aqui. Tudo bem? Então pronto, se você não tem a conta, você cria a conta no GitHub. Tá? A gente vai precisar dela. Então vamos lá. Eu vou mandar o link agora para vocês, o link da tarefa. Blim, 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 blim. Vou colocar lá no don'tpad.com/frio. Vou também lembrar de colocar no Telegram. Então vocês vão abrir esse link, atenção. Na hora de clicar, calma aí, na hora de, Manuel, fica ali com ele para ajudar, tá certo? Na hora de clicar no nome, você vai ter a lista dos nomes. Não dê uma de Parkinson e saia clicando no nome dos seus colegas, porque você vai roubar o nome dele. E aí eu vou ter que corrigir manual. Então, olhe com cuidado, tenha certeza que é o seu nome e clique no seu nome, tá? Então, estou na turma da manhã. É de manhã. Apareceu aí, don'tpad.com/frio. Aí você clica, escolhe o seu nome e aceita a tarefa. Automaticamente você vai ser direcionado para o seu repositório do GitHub. Foi sem querer, alguém deu Ctrl Z aqui. O cara deu Ctrl C, mas errou. Eu também coloquei no Telegram, tá? Mas como é mais rápido o Don'tpad, Manuel, aí tu ajuda ele aqui também, tá certo? A criar a conta no GitHub. Beleza, deu certo? Escolheram o nomezinho de vocês. Para o pessoal que não tem o nome na lista, porque está entrando agora, tem a opção de entrar como anônimo ou alguma coisa assim, né? Meu nome não está aí. Qual é o nome que aparece? Eu não sei porque, se eu tentar logar, ele vai mostrar que eu sou professor e não vai me dar visão. Mas se você não tiver com seu nome aí, você pode entrar do mesmo jeito, aceitar a tarefa, tá? E aí vocês têm o link do repositório. Abram o repositório de vocês. Ué, cadê? Onde é que eu estava aqui? Pronto. Então, vamos olhar para cá. Isso daqui são os repositórios que vocês criaram, tá vendo? Ó? Todos os repositórios que vocês criaram estão aqui. E, por exemplo, o Juan deve ter entrado agora, não estava na lista original do S3, então ele entrou como anônimo, tá vendo? Eu ainda vou ter que fazer o link e colocar o nome dele. Estão fazendo o link, né? Se tiver precisando de ajuda, tem os meninos, só levantar a mão que a Manuel vai ajudar. Isso daqui me dá tanto acesso, me permite acessar o seu repositório. Vocês devem estar com essa visão bem aqui. Eu vou abrir o repositório do Aron, tá? Vocês devem estar com essa visão bem aqui, né? Mais ou menos isso que vocês estão vendo? Beleza. Então, vamos lá. Foca aqui, ó. Quando eu estiver falando com você e pedir qual é o seu repositório do GitHub, é esse link que você vai me dar. Isso aqui é o seu link do seu repositório. Só não é um link público, porque se você mandar para uma outra pessoa, como o repositório está como privado, ele vai aparecer como escondido. Mas esse é o seu link na web do seu repositório. Se o seu repositório fosse público, qualquer pessoa poderia acessar o link. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Isso aqui é o que está salvo, é o que está publicado, é o que tem no seu repositório. Entenda, é o que está na nuvem do GitHub, tá? O que é que nós vamos fazer agora?
Como eu não quero, entenda, gastar o meu tempo agora para configurar nos notebooks locais de vocês, porque aí eu teria que ver se é Mac, se é Linux, se é Windows, se está com o WSL instalado, não está instalado, os problemas específicos de cada máquina, Windows 10, Windows... A gente vai pular essa etapa e trabalhar na máquina virtual. Como é que vai fazer isso? Você vai clicar aqui em Code, esse botãozinho aqui, ó, Code, e aí ele vai mostrar 3 casinhas aqui para você. A primeira casinha, a casinha do Local, é se você quisesse baixar para sua máquina local. Seu notebook, seu desktop, a máquina aqui da universidade. Se você baixa para a máquina local, você vincula uma pasta na máquina local com o teu repositório, com a tua pasta remota do GitHub. Esse Copilot aqui, ele permite que você interaja com o repositório fazendo perguntas. Então, seria tipo uma inteligência artificial para interagir com o repositório. O que a gente quer é essa opção do meio, Code Spaces. Que ele é o quê? Ele é a máquina virtual que o GitHub vai te oferecer. Se vocês estão na conta de aluno, a conta gratuita são 60 horas de processamento por mês. Aí, quando você... Vamos lá, vamos entender. São 80 horas de processamento por mês, até enquanto eu lembrava. Essas horas de processamento, elas estão vinculadas com a capacidade da tua máquina. Quando ele cria uma máquina normal, assim, a máquina mais simples, se eu não me engano, são 2 núcleos. E aí você pode colocar uma máquina mais potente, mas, consequentemente, o tempo que você tem de code space vai diminuir. Ok? Eu lembro de um aluno que dizia assim, professor, não vou ficar fazendo no code space, porque eu consegui configurar o meu servidor do Minecraft no code space. Aí eu vou usar as horas do code space para rodar o servidor do Minecraft e eu vou ficar programando na minha máquina. Aí é bom porque eu jogo eu e a minha namorada usando Dá, porque você deixa o code space ligado, roda no serviço, tá? Então vamos lá. Nessa aba vai aparecer tanto a opção de criar uma nova máquina virtual, como acessar as máquinas virtuais que você criou para esse repositório. Como a gente ainda não criou nenhuma, não está aparecendo nenhuma. Quando você cria uma máquina virtual, ela vai olhar para o estado de sistema da pasta como ela está agora e carregar a pasta. Tá? E é o que a gente vai fazer agora. Você vai clicar em criar code space. Blim, 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 blim. E aí quando você clicar, ele vai fazer todo o setup da tua máquina, que no caso o code space atualmente só trabalha com máquinas Linux do tipo Ubuntu, e aí ele vai carregar essa máquina para você, fazer a instalação dos pacotes básicos e mais algumas outras coisas que estão pré-configuradas para ele fazer. Pam, 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 pam. Hã? Não sei, eu nunca usei em português. Aí tu vai lá em clique em Code, no botãozinho verde Code, e aí clica em Code Space, e aí criar Code Space. Tem a opção criar Code Space? Aí ele vai demorar um pouquinho para criar. Enquanto ele cria, vem aqui comigo, vem. Acho que todo mundo já usou alguma ideia alguma vez na vida, né? Ou tem um pessoal que só usou Moodle e nunca usou nem abriu o VS Code. Tá, então vamos aqui um tour básico, tá? Uma IDE tem minimamente algumas ferramentas. A primeira delas é um campo de adição de texto, que vai ser esse daqui. A segunda é um terminal integrado, que normalmente vai estar aqui embaixo. A terceira é um punhado de ferramentas de manipulação de arquivos e extensões, que no caso do VS Code vai estar aqui do teu lado esquerdo. Aqui o meu ainda está fazendo setup. Então eu vou começar mostrando os comandos mais básicos que você precisa entender. Eu acho que eu vou mudar para o branco, tá um contraste ruim hoje esse projetor. Tá. Primeira coisa que você tem que entender é como é que o terminal funciona, tá? Normalmente vocês
usam programas... Está instalado, não? Usam programas do tipo, a maioria de vocês usa programas de clicar para fazer tudo. Então, se você quer pegar e mudar, você tem um vídeo, quer mandar ele pelo WhatsApp, só que o WhatsApp diz que o vídeo é muito grande. Aí você pensa, ué, o que é que eu tenho que fazer? Aí você pega um programa de edição de vídeo, clica em abrir, pega o teu vídeo, joga o vídeo dentro do programa, clica em exportar. Alguém já fez alguma coisa assim? Não? Mais ou menos, né? Ou então quando você tem um PDF, aí você quer pegar e cortar umas páginas do PDF, aí você abre o programa de PDF, pega o teu PDF, abre nele, tem uma opção lá de apagar as páginas, só que para quase totalidade dessas ações corriqueiras, existem programas que são scripts que funcionam na base textual, que automatizam essas tarefas. Então, por exemplo, se eu quisesse... cortar um PDF, ou trocar eu tenho um vídeo que eu gravei, eu quero mudar ele de WMV para alguma coisa, posso usar o FFmpeg, aí eu vou receber o meu vídeo.mkv e vou gerar outra coisa do tipo vídeo.mp4, vou converter de um para o outro. Isso sem precisar abrir um programa complexo. Mas eu queria mudar a resolução. Aí você pode definir a resolução. Eu quero cortar. Aí você define os parâmetros de corte. E por aí vai. A ideia dos programas de terminal é fazer esse processo de automação. Isso daqui é o nome do programa. E para cada programa você vai ter uma infinidade de opções, que seriam os parâmetros com o qual ele trabalha. Por exemplo, um que eu uso demais seria o PDF-TK, que é para lidar com PDFs. Eu quero juntar dois PDFs. Seria o PDF1, PDF2. Aí eu vou juntar tudo no PDF juntos.pdf. Então, ao invés de ter que abrir um programa para fazer isso, eu dou um comando que ele faz isso. Mas eu só quero um punhado de páginas. Aí eu posso definir quais são as páginas que eu quero. Quero remover páginas, retirar páginas, girar o PDF. Tudo isso já tem ações. Estou fazendo a motivação, explicando para vocês por que o terminal existe, tá? Ok. Então, por exemplo, eu tenho já um punhado de... Espera aí que é primeira vez que eu estou abrindo esse negócio aqui. Tá. Eu tenho um punhado gigante de atalhos e comandos e ações que eu uso de forma rotineira. Então eu vou criando pequenos scripts. Por exemplo, quando eu faço uma aula e o começo da aula eu quero cortar, eu uso esse comando, ffcut from begin. Aí eu digo esse nome, o nome do vídeo, 001000 dos 10 minutos até 0050, 40. Então ele vai pegar o vídeo e cortar de 10 a 40, sem que eu tenha que fazer nada mais. E aí é justamente o que esse monte de pequenos comandos fazem. Quero redimensionar, quero cortar, tá certo? Então, o terminal existe para esse tipo de automação de tarefas repetitivas. Fazer o básico mínimo para você se situar. Quando você está num gerenciador de arquivos, a gente tem essa visão que parece que você está em um monte de lugares ao mesmo tempo, porque você está vendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, você está em um único lugar. Por exemplo, aqui eu estou na pasta Home. Agora eu estou na pasta Documentos. Agora eu voltei. Agora eu estou na pasta de Downloads. Agora eu voltei. Eu estou na pasta Dropbox. Agora eu estou na pasta Config. Então, vocês veem que a gente está indo e voltando das pastas. Terminal é a mesma coisa. Quando você está em um terminal, normalmente você está em uma pasta. Nesse caso, ele diz que eu estou na pasta do usuário. A pasta do usuário é representada por esse tio aqui. Então, eu posso listar, dizendo o que é que tem nessa pasta. Meu pai, não instalei. -S. Computador novo. Aqui, já fazia muitos anos que eu não precisava de setup nenhum. Mas vamos lá, está aqui. O que é que tem nessa pasta? Eu mostro com ls. Se eu quisesse perguntar em que pasta eu estou, eu mostro com pwd.
Para mudar de uma pasta para outra, eu dou um comando de cd, que seria change directory, né? Mudar de diretório. Então, se eu quero ir para a pasta Dropbox, eu dou um cd Dropbox. O terminal, ele usa muito a ideia do autocomplete. Então, você normalmente só precisa dar o começo do comando e dar um tab e ele autocompleta para você o nome das coisas. Ó, vou entrar na pasta Dropbox. O que é que tem na pasta Dropbox? Aqui ls. Isso daqui é o nome do comando. O nome do comando é ls. E todo comando tem um punhado de parâmetros. Comandos, normalmente, você consegue ver os parâmetros e opções com a "-h" ou então "-help". E aí ele vai dizer, olha, o ls você pode passar esse monte de variações. Então, exemplo, eu quero listar de forma longa, mostrando várias coisas. Eu quero listar, inclusive, os arquivos ocultos. Tá? Então, resumindo, tem o comando tem parâmetros, e vocês precisam minimamente entender isso, porque mesmo que a IDE já te dê botão para fazer quase tudo, quando der errado, e você for atrás de uma solução, ele não vai te ensinar com botões. Você pergunta, ChatGPT, meu repositório deu um conflito, eu não sei mais enviar, eu tento ler e tal. Aí ele vai dizer, digita esse comando, faz isso, pula para tal coisa. Então tem que ter um mínimo assim de intimidade para não ter medo do terminal e entender que são aplicativos baseados em descrições, entendeu? Parâmetros que fazem coisas. Então, o que é que normalmente eu vou usar? Para que serve o ls? Listar. Para que serve o cd? Para acessar o diretório. Todos esses comandos, eles aceitam normalmente parâmetros que são caminhos. Eu poderia dizer, eu quero entrar na pasta família, ou eu posso querer entrar na pasta família.miguel. Então, eu posso dar um caminho completo. A pasta atual no Linux, ela é representada pelo ponto. E a pasta de cima é representada pelo ponto. Eu queria agora fazer uma distinção para vocês entre o que é o terminal e o que é o interpretador. Quando a gente fala terminal, é normalmente essa tela que recebe comandos e parâmetros. Mas existem diferentes interpretadores, que é quem recebe essas linhas e sabe o que é que vai chamar, o que é que isso significa. Para o Windows, o mais comum é o PowerShell. Então, quando vocês abrirem o Windows, o que vai estar lá é o PowerShell. A maioria do PowerShell é feio. Então, vocês vão identificar logo. Quando vocês abrirem o PowerShell, ele é feio, ele é estranho. Não é bonitinho, assim, com os iconezinhos, tudo bem. Tá? O segundo mais comum, que é o que vocês vão ter quando instalarem, por exemplo, o WSL, ou tiverem no Linux, é o Bash. E o outro que também é muito comum, que no caso é o que eu uso, é o ZSH. O que esses aplicativos são? Aplicativos que interpretam as linhas que você digita e que sabem como chamar os programas. Então, por exemplo, no PowerShell, o PowerShell não teria essa opção. Por exemplo, eu poderia dizer no Bash, entre na pasta config e dê um ls. Esse izinho é algo que o Bash sabe interpretar. Ele está dizendo, beleza, o cara quer entrar na pasta configuração e depois eu vou, se ele conseguiu entrar na pasta configuração, dar um ls. Então eu entrei na pasta e dei um ls. No PowerShell esse i não existe. Você teria que entrar na pasta e depois dar o ls. Então, só explicando que terminal é essa telinha, mas existem diferentes interpretadores daquilo que você está digitando. Beleza? ls faz o quê? Lista. cd faz o quê? Muda de pasta. Se eu quiser subir, eu vou fazer o quê? Ponto. A pasta de cima. Ponto é a pasta atual. Tá? Então, o que é que eu tenho mais aqui de comum? Para criar uma pasta, eu vou usar o mkdir. Make directory. Vou criar aqui uma pasta temporário. Perdão, deu cd mkdir, desculpa. mkdir temporário. Cadê minha pasta temporário? Está aqui?
Tá. Quero entrar na pasta CD temporário. Quero criar um arquivo. Eu posso criar o arquivo com o touch, arquivo.txt. Quero abrir esse arquivo para ver o que tem dentro dele. Normalmente a gente consegue fazer isso dando o arquivo, o nome do programa que eu quero criar, que abre o arquivo. E no caso a gente está tanto no CodeSpace quanto no nosso computador, isso daqui vai abrir o VS Code. Code arquivo. Aqui o arquivo, que não tem nada porque eu não botei nada dentro dele. O VS Code ou o CodeSpace, ele tem um terminal integrado que você acessa normalmente com Ctrl J. Dê o Ctrl J aí no seu CodeSpace para ver se pula um terminalzinho assim para cima. Então esse Ctrl J é um toggle. Ele tanto liga quanto desliga o terminal. Tá vendo a puffs? Na verdade não é liga e desliga, é mostra e esconde. Mostra e esconde. Tudo que você está manipulando aqui, você consegue ver através do botãozinho de abrir pasta. E agora eu quero falar uma coisa para quem nunca usou uma IDE na vida. Preste atenção. IDEs, elas normalmente têm dois modelos de configuração, né, de ambiente. Um é baseado em arquivos de projeto e o outro é baseado em pasta. Por exemplo, Qt Creator, baseado em arquivo de projeto. Tem um arquivo que define as configurações daquele projeto. Mas o VS Code é baseado em pasta. Então, a pasta que ele estiver olhando é onde ele vai procurar o projeto dentro da pasta. Eu abri aqui de propósito e aqui ele já disse assim, ei, você não está em nenhum projeto. Então, a gente poderia fazer isso de duas formas. Seja por aqui, clicando arquivo, abrir pasta, ou pedindo para ele abrir a pasta. Eu poderia dizer para ele abrir a pasta em que eu estou. Qual é o nome da pasta em que eu estou? Temporário. Então, quando eu fizer isso, ele vai reabrir o VS Code, só que agora eu estou em que pasta? Temporário. Então, muitas das vezes as pessoas dizem, o comando não está funcionando, o negócio não está dando certo. E eu pergunto, você está em que pasta? Eu não sei. A primeira coisa que você tem que saber é se situar. Onde é que você está? Então, número 1, o VS Code está olhando para a pasta temporário. Meu Deus, como é que eu dou mute aqui nesse computador? Eu tenho medo de dar um mute e esculhambar a gravação. Acho que não. Eu só vou matar o Telegram. Diz? Gravação está disponível hoje? Eu não mandei para vocês a de ontem, não? Não, a de ontem... a de ontem dos alunos da tarde. Essa é porque eu já dei as duas aulas para a turma da tarde. Essa é a segunda aula de vocês. Mas a primeira aula de vocês gravou. Eu só devo ter esquecido de mandar para o YouTube. Então, se no dia seguinte as aulas não estiverem na playlist, é só me mandar uma mensagem. Professor, você esqueceu de fazer upload das aulas. Aí eu vou lá e jogo a aula para dentro da playlist. Mas já está disponível a aula. É no YouTube, só que eu não fiz ainda porque eu esqueci. Você mais os links para o YouTube. Vai estar lá no Telegram. Tu não tem o Telegram porque ainda não entrou ou porque não pode ter? Eu não entrei ainda. Pronto, quando tiver vai estar lá fixado. Vai estar lá fixado todos os links importantes lá no Telegram. Ok? Então vamos lá. Vamos diferente. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que ainda vai ter gente me perguntando. O VS Code, se você tiver no CodeSpace, não vai dar problema, porque o CodeSpace sempre abre olhando para o projeto. Nesse meu caso, o VS Code está abrindo olhando para que pasta? Pasta temporário. Então eu vou criar aqui uma nova pasta chamada chiclete, e vou entrar na pasta chiclete. Meu terminal está olhando para qual pasta? Chiclete. Então, se você estiver tentando listar o arquivo ou mostrar o arquivo, arquivo.txt, por que ele está dizendo que eu não consigo mostrar o arquivo.txt se o arquivo.txt está aqui? Porque eu estou na pasta errada. Dentro da pasta chiclete tem o quê? Nada. Se eu quiser voltar para a pasta de cima,
Como é que eu volto? cd ponto ponto. Se eu mandar listar, tem o quê? Arquivo.txt. Se eu mandar mostrar o que tem no arquivo.txt, aí vai mostrar o texto. Então, a primeira coisa que você tem que ter essa consciência quando estiver manipulando é onde é que eu estou, tá certo? Porque se você ficar só dando os comandos no escuro, por que eu não consigo adicionar por que eu não consigo adicionar? Meu filho, cadê você? Eu estou na pasta errada, tá certo? Então, tomar essa consciênciazinha. Beleza? Então, vamos lá. Então, já que a gente não tem mais medo do repositório, vamos agora. Dá uma diferença de pressão no meu ouvido, chegou, eu escutei tudo estranho agora. Vamos lá, vamos entender algumas coisinhas aqui. Normalmente, os arquivos de texto, de descrição, tá legível assim ou vocês querem que mude para o branco? É porque o branco é tão bom, vai dar um reflexo aqui na cara de você. Escuro assim é melhor que destaque escrito. Tudo bem. Então vamos lá. Para quem nunca viu, os arquivos de texto dentro do GitHub, eles têm essa extensão .md, que é uma extensão, por exemplo, como se fosse o HTML, só que extremamente simplificada. É um arquivo de texto que renderiza uma página, tá? Então, por exemplo, esse arquivo readme.md que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo renderizado. Vocês não conseguem editar isso daqui. Mas se vocês clicarem aqui no MD, vocês vão ver o arquivo no modo texto. Abram aí o arquivo no modo texto e onde tem seu nome e sua matrícula, coloque o seu nome e a sua matrícula. Então, meu nome, David Sena, e a minha matrícula é 1872862. Beleza? Botou seu nome e sua matrícula. Quando se alguém tiver com dificuldade, tiver perdido, chama Emanuel, grita para o socorro, que ele vai lá salvar. Bora lá, volta para mim agora. Botou nome e matrícula, volta para mim. Se vocês quiserem ver de novo o arquivo de Markdown renderizado, vocês podem só clicar nesse botãozinho aqui, mostrar preview, e ele vai renderizar aqui o arquivo para vocês. Vocês conseguem reajustar onde esse frame vai ficar. Eu quero que ele fique aqui embaixo. Eu quero que ele fique aqui em cima, do lado um do outro, tá? Ou então vocês conseguem abrir a paleta de comandos do VS Code, que vai mostrar todos os comandos disponíveis. No meu Firefox é o F1, porque dependendo do browser que você tiver, talvez dê conflito de atalho e ele vai te dar um atalho diferente. Pronto. E aí, se eu digitar aqui Markdown, ele vai dar algumas opções, como por exemplo, Open Preview. Tá vendo? Open Preview, e ele vai mostrar o Markdown renderizado. Beleza? Também, para você que já sabe disso, tenha paciência com seus coleguinhas que ainda são vítimas do Moodle, tá certo? Vamos lá. Vamos continuando. Vamos agora entrar um pouquinho na ideia do Git, tá? Vocês acabaram de modificar um arquivo. Se vocês abrirem o terminal, eu dou o Ctrl J, o meu Firefox fica abrindo essa carniça aqui, que eu nem sei que diabo é isso. Bora, mas vamos lá. Se vocês vierem aqui no terminal e darem o comando git status, ele vai mostrar, existe um arquivo que foi modificado desde a última versão, que foi o arquivo de readme. Você abre o terminal e dá um git status. Ele vai dizer, olha, o teu arquivo readme foi modificado. É a mesma visão. Manuel, é a mesma. Vocês têm que modificar o readme primeiro colocando o nome e a matrícula, tá? É a mesma visão que o VS Code vai te dar se você clicar no botãozinho de controle de acesso. Ele vai dizer, olha, existe um arquivo que é um arquivo modificado. Tá vendo aqui? Modificado. Vamos criar um arquivo novo. Vamos dar um touch
siriguela.txt. Dê um touch aí de siriguela.txt. Vocês gostam de siriguela? É uma coisa muito cearense, né? Siriguela aí. Como é o nome daquele outro que é azedo? Tamarindo. Tamarindo é muito bom. Só para dar uma quebrada de ritmo aqui, uma vez, que eu sei que a cabeça cansa, é muito detalhe para prestar atenção. Uma vez eu fui com a minha filha para fazer um trabalho, ela tinha que fazer um trabalho sobre comidas cearenses, trabalho do colégio. Aí todo mundo queria fazer só cartazes, botar fotos. Eu disse, Sara, vamos lá no Mercado Central, gravar uns vídeos de você provando comidas cearenses. Ela, não, vai. Bora, aí, vamos, vai ficar legal. Aí a gente chegou lá, aí tinha língua de boi, né, sarrabu, sarapatel, né, e tal. Aí eles não tem coragem de comer isso não, mas vai ficar legal. Aí disse, eu vou provar só um pouquinho. Aí a gente botou um monte de coisa. Aí é legal que umas ela comia e fazia a careta e disse assim, a gente tem que gravar para mostrar a realidade, se você gosta ou não gosta e tal. Ficou muito legal. E pense no ódio que ela teve quando ela não tirou a nota máxima, disse assim, os outros fizeram só uns cartazes e eu fui lá comer língua de boi. E o professor não deu 10 pra gente. Eu disse, meu amor, tenha paciência, a vida não é justa. Ai, meu pai. Beleza? Todo mundo conseguiu criar o arquivo? Então, vamos lá. Agora eu já estou mostrando um pouquinho do Git com a gente utilizando. Se você der um git status de novo no terminal, o status ele vai dizer, tem um arquivo que foi modificado e um arquivo novo que não está sendo rastreado pelo Git, ou seja, um arquivo untracked, não está rastreado, né? Track seria tracked de rastrear. O nosso comando básico, mais simples de todos, seria só dizer, tudo que tem no meu repositório, eu quero marcar para ser salvo. Beleza? O comando mais simples, onde você não vai escolher nenhuma coisa nem outra. Tudo que você criou aqui, você quer salvar. E você faria isso, vou ensinar primeiro pelo terminal, dizendo, Git, eu quero marcar, que seria o comando de add, tudo que está no meu repositório. Mas para esse ponto funcionar, você tem que estar na raiz do repositório, entendeu? O que acontecia, às vezes a pessoa entrava dentro de uma pasta e ficava salvando o que estava na pasta. E dizia, não está indo. E eu, meu filho, onde você está? Na minha casa, meu Deus. Estou na universidade, aqui no laboratório. Beleza. Para esse comando funcionar, você tem que estar na pasta raiz. E aí você disse, tudo que eu tenho, eu marquei para ser salvo. Se você der um git status, ele vai dizer, esses arquivos estão marcados e prontos para serem salvos. Commit, em inglês, ele dá essa ideia de commitment, compromisso, né? Ou seja, quando você salva, você está dando um passo de se comprometer. Essa versão aqui, eu quero salvar, eu me comprometo. Nos termos do Git, a gente diz que nós mandamos essas versões para o stage. Stage, S-T-A-G-E. Vocês já ouviram o termo backstage? Backstage seria o quê? Bastidores, mas no original é o stage, é o palco, backstage é o que está atrás do palco. Então, quando você dá um stage, você manda as coisas para o palco, é aquilo que eu quero que seja apresentado. E na hora que eu dou o commit, eu confirmo, beleza, o que está no palco é o que vai se apresentar. E a gente salva dando um git commit. Só que se você der um save, só save,
Quando você olhar o histórico, vai ter um monte de saves em momentos diferentes, dias diferentes, e é muito difícil você voltar para saber, o que é que eu quero? Por isso que é importante que você deixe pelo menos uma mensagenzinha no save. Fiz a atividade da bandeira. Git commit -m, bandeira. Então, quando você quiser olhar no histórico para voltar no tempo, você sabe que esse save é quando você terminou o commit da bandeira. No Bash, qualquer coisa que tenha mais de uma palavra, ele entende como se fossem partes diferentes, parâmetros diferentes. Então, você precisa da aspa dupla para dizer que isso daqui é a linha de texto, tá? Eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo do resumo, só para a gente começar. Então, por exemplo, faça aí um commit, dizendo meu primeiro commit, vai. Meu primeiro commit. Git commit -m. Vocês vão ter um guiazinho lá com todos esses comandos, o significado deles, mas a gente está fazendo junto aqui. Beleza? Comitaram? Beleza. Se der errado, só chamar Manuel. Git commit -m, meu primeiro commit. Tô indo devagar demais ou tá na medida? Foi. Pronto, volta para mim agora, volta para mim. Lembram do que eu expliquei ontem? Pessoal, volta para cá. Lembra do que eu expliquei ontem? Eu tenho um repositório remoto. Para trabalhar nesse repositório remoto, eu preciso criar um repositório local. O que que pode confundir vocês? Vocês estão interagindo com o CodeSpace através do browser. Então, pode dar essa sensação de que você está trabalhando no seu repositório remoto. Não, você está trabalhando numa máquina virtual. Isso daqui não é o seu repositório remoto. É como se você estivesse no computador aqui. Eu não enxergo o que você está fazendo aqui. Para enxergar, você precisa publicar o seu save de volta para o seu repositório remoto. Presta atenção. Se eu voltar aqui para o link que eu estava e der o F5, você vai ver que não tem nada do que eu criei lá. Isso é o teu repositório remoto, o link do GitHub do teu repositório remoto. Isso aqui é a tua máquina virtual. A própria GUI do VS Code está dizendo, ei, tem um save que não foi enviado ainda. Daqui a pouco a gente usa a interface do VS Code. Vamos fazer manual. Para fazer manual, você poderia dar um push. Empurra o meu save de volta para o repositório remoto. Eu não vou fazer isso porque eu estou trabalhando no repositório do Aaron. Se eu fizer isso, eu vou escrever meu código para dentro do repositório dele, porque tanto eu quanto ele temos acesso. É tu que é o Aaron? Quem é o Aaron? Pronto. Se eu fizesse isso, eu ia jogar para o teu repositório e aí, se tu tentasse jogar, ia dar o que a gente chama de conflito. Ei, eu já tenho uma coisa aqui, tu tem que baixar o que tem lá e resolver o conflito. Então, eu não vou fazer o push. Façam o push. Eu comecei a fazer. Ajuda aí, né? Puxa logo a cadeira e fica sentado aqui do lado de cá. Façam o push. Por que tu não está fazendo? Por que tu não está fazendo? O que, mano? Tu pode fazer, é para ter criado a conta no Git. Tem uma opçãozinha lá que você entra como anônimo e aí depois eu faço os vínculos do GitHub. Pronto. A gente não pediu pro Cabral te matricular, não? Eu fui lá, mas o Austin não estava na sala. Não, mas ele já falou que deu certo. Já. Beleza?
Então, vamos lá. Eu vou mostrar como seria, foca aqui, ó. Eu vou mostrar como seria o mesmo fluxo, mas sem usar o terminal, fazendo só pela interface do VS Code. Estão fazendo push ainda? Pronto, então, se vocês fizerem o push, volta para mim, volta para mim. Vou mostrar os mesmos fluxos, só que pela interface do VS Code. Número 1, vou aqui alterar alguma coisa. Alterei alguma coisa, salvei, que vou criar uma pasta nova, a pasta de fofocas. Aí vou entrar na pasta de fofocas e vou criar um arquivo, nem te conto, .txt. Vou abrir o arquivo nem te conto.txt e dizer consegui comer carne na RU. Depois de 3 anos só comendo frango. Ok. E por último, eu ainda vou remover o arquivo Siriguela. Ó, fiz várias modificações. Todas elas vão aparecer aqui, ó. Primeiro, ele vai dizer, ó, existem mudanças pela interface. Mesma coisa que apareceria se eu desse um git status. Ele vai dizer, teve uma pasta que foi criada, a pasta de fofocas, e teve um arquivo que foi removido. Até as remoções, você tem que, entenda, você tem que adicionar a remoção. Você tem que confirmar, esse arquivo que eu apaguei, eu quero que seja salvo no apagamento. Eu quero que fique salvo que eu apaguei o arquivo. Ok? É como se eu dissesse isso. Eu poderia simplesmente confirmar todas essas mudanças ou dando um git add, ou vindo bem aqui onde tem mudanças e dizendo, cadê? Abrir o maisinho aqui, tá vendo? Ó? Marcar tudo. Aí ele vai dar o stage de todas as mudanças, cadê? Aí não, tá aqui, ó, mudanças. Pronto, tá aqui, ó. Tudo isso aqui tá salvo. Eu poderia comitar, vindo aqui e dizendo, contando fofocas, Aqui seria a mesma coisa do "-m". O "-m" que a gente deu lá, a mensagem, pessoal, a gente está com muito ruído. Então, deixa só os monitores ajudando quem está perdido, o resto, mesmo que você saiba, vem para cá para ajudar o pessoal que está aprendendo. Isso daqui é equivalente ao "-m". Aí eu dei o commit. E clicar aqui é equivalente ao push, que empurraria as coisas para o repositório. Beleza? Então, o que a gente precisava saber de Git é isso. O a mais, você só vai precisar quando der conflito, apagar arquivo, se quiser restaurar a versão. O que é que o Git te garante? Volta aqui para mim. Professor, apaguei meu código. O versionamento está aí para isso. O versionamento garante que você consegue voltar no tempo e ver o teu código. Você tanto consegue fazer isso pelo próprio Git, como você consegue fazer até mais fácil pelo GitHub. Se você se embananar com Git, você pode ir lá no GitHub, por exemplo, github.com/cenapk/tko. Eu posso vir aqui no TKO, ou então em qualquer repositório, e ver o histórico de commits. Ó, todos os commits que eu fiz, esses daqui são só dos últimos dias, né? E aí eu posso dizer, ei, qual era o código que estava nessa época aqui? Eu posso pedir para ele dizer, ei, me mostra como estava o meu repositório nessa época. E ele vai mostrar o repositório da forma como estava naquele commit. Então, se você não quiser se embananar de ficar fazendo via linha de comando para pular de um local para o outro, você pode usar a interface do próprio GitHub. Aí você abre o arquivo e tal, copia o código que você quer. Tudo bem? Então, superados o que a gente precisava pelo Git, vamos entender agora o que é que o TKO faz. Então, vamos nós aqui. Onde é que eu estou?
Beleza, eu estou aqui no CodeSpace. Muito provavelmente, quando você tiver algum problema, o Copilot vai ter que ser teu maior amigo. Porque o Git ele é utilizado por centenas de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo e muitas vezes para trabalhar no mesmo projeto. Então, tem muitas variações de problemas que podem acontecer e aí você coloca lá, copia o erro no chat GPT, diz, eu acho que apaguei o arquivo, quero fazer tal coisa, ele vai dizer, volte para a versão anterior, digita esse comando e através de comandos você vai se situando. Qual é a garantia que você tem? Por mais que você se esforce, você não vai conseguir perder os seus dados. Eles vão estar salvos no histórico de interação. Você só vai ter talvez um pouco mais de dificuldade de acessar ou de ajustar, de resolver. Na pior das hipóteses, professor, eu não estou conseguindo recuperar. Eu entro no teu repositório, ajeito para ti e mando você só puxar as atualizações. E aí você faria um git pull, pega o que está no repositório remoto e puxa para mim. Ou então, na pior das hipóteses, git pull -- force, ignora tudo que eu fiz, pega o que o professor ajeitou no repositório remoto e restaura o meu estado atual, entendeu? Então assim, você não vai perder seus dados, a vantagem é essa, tá certo? Por exemplo, nem permissão de administrador eu dei, para você não ter como apagar o teu repositório do GitHub. Então é isso que o GitHub nos dá. Então vamos lá. Supondo que você está na sua máquina minimamente configurada, o que é que eu chamo de minimamente configurada? Se você está no Linux, pelo menos você instalou o VS Code. Se você está no Windows, você instalou lá o WSL e o Python, tudo bem? Eu mostro, depois eu mando os comandos de configuração. Para instalar o TKO, é só isso, pip install TKO. Vocês já estão com ele instalados, porque quando vocês criaram o CodeSpace, ele foi criado a partir de um template. Mas se não tivesse sido criado, seria só esse comando. Beleza? Se você quisesse atualizar, seria pip x upgrade TKO. Aí ele vai dizer que não tem o que atualizar, que já está na versão mais nova. Então pronto, é só isso. O que é que o TKO vai fazer? Foca aqui para mim, para não confundir, que a gente tem muitas camadas de informação. O TKO, ele não é um site. O TKO, ele não é um portal como o Moodle. O TKO, ele não tem os problemas. Ele não tem os arquivos. Ele não tem nada disso. Ele é um script que trabalha apenas localmente, mas que sabe como ir lá no GitHub e pegar os problemas e trazer para você. Então, o que ele faz é, você vai ter que dizer para ele com qual repositório você está trabalhando, e no caso a gente vai fazer agora dizendo TKO init --remote ed. Você vai dizer para ele, ei, eu quero criar um repositório baseado no repositório remoto de estrutura de dados. Dê esse comando agora, vai. Ai, papai do céu. TKO init --remote ed. Aí, o CodeSpace dele tá bugado, o CodeSpace dele. Tenta com outro navegador. Às vezes dá um bug no navegador que lasca tudo, ou então às vezes pode ser um bug do DNS na máquina, entendeu? Ó, na hora que você dá esse comando, ele vai dizer, ei, é aqui que você quer criar o repositório? Aí você vai dizer, sim, é aqui que eu quero criar o repositório. Porque o repositório nada mais é do que uma pasta, tá vendo aqui a pasta ED, e dentro dessa pasta ED vai ter tudo, os arquivos de configuração, os arquivos de rastreamento, os arquivos de código que você for fazer, nessa pasta ED tem tudo. Deixa eu apagar a pasta de fofocas, deixa.
RM-R fofocas. Se eu mandar mostrar o que tem na pasta ED, ele vai dizer que não tem nada na pasta porque não tem nada mesmo. Foca aqui, ó. Repositório está criado. Você não vai precisar criar ele de novo. O que a gente vai fazer é interagir com ele. E a gente vai interagir através do comando de abrir. Vamos abrir o repositório. Abrir repositório. Pinga. Ele vai perguntar qual linguagem que você quer trabalhar. Você vai digitar Go. Você vai fazer isso a primeira vez. E ele vai abrir o repositório para você. Está aqui o repositório. Blim, 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 blim. Oi. Na hora que vocês abrirem o primeiro arquivo Go no VS Code, ele vai perguntar: você quer instalar a extensão do Go para o VS Code? A gente vai fazer agora, tá? Ok? Então, isso aqui é o TKO, tá? Essa daqui é a visão principal dele. Eu vou dar uma reduzida na minha tela para mostrar a visão geral. O que a gente está vendo aqui? Vamos lá, foca para mim. Isso aqui, vamos lá, entender o que está acontecendo. Com o tempo eu descubro que quanto mais estúpida for a explicação, mais fácil de todo mundo entender. Porque às vezes a gente pula algumas camadas e aí a gente esquece que às vezes é a primeira vez na vida que a pessoa está mexendo ali no terminal, tá? Então vamos entender. Isso aqui é um aplicativo que está rodando no terminal, beleza? Então quando você está interagindo aqui com ele, você está interagindo com o aplicativo que está rodando no terminal. Você consegue navegar pela árvore de atividades com os botõezinhos como é o nome? Do para cima, para baixo, direita, esquerda. Ó, você consegue pular para um lado e para o outro, colocando para a direita e para a esquerda, fechar e abrir, tudo bem? Abrir e fechar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Cada uma dessas coisas é uma atividade. Pode ser uma atividade de leitura, pode ser uma atividade de código, tá certo? O TKO, ele tem um modelo de gamificação, mas que a gente vai pular por enquanto. Ele tem os atalhos assim mais comuns que estão aqui embaixo. Por exemplo, a busca é feita com aquela contrabarra. Então, se você digitar... É contrabarra não, como é que é o negócio? Barra, né? Então, se você digitar barra, você consegue fazer busca em cima do que é. Eu quero atividade de vetores, está aqui. Eu quero a atividade do Baruel. Está aqui, Baruel. Boas lembranças. Boas lembranças, Baruel. Ok? Bora lá. Bora, pessoal, diminui o ruído. Eu sei que é cansativo e que é divertido, mas vamos lá. Número 1. Estou navegando nas atividades. Quando você sai da ferramenta e volta, você volta para onde estava. Você consegue sair, por exemplo, apertando o ESC ou apertando o Q. Sair. E se por acaso eu abrir de novo, eu volto para o mesmo estado que eu estava. Tudo bem? Essas informações todas são guardadas no arquivo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui qual é o arquivo. O arquivo, ele vai estar lá dentro da pasta ed.tko.repositório. Tá vendo? Tudo aqui é um arquivo de texto. É um código que gera arquivos dentro da pasta e esses arquivos rastreiam o que você fez, o que você salvou, o que você marcou, tá bom? O que é que ele está dizendo aqui, ó? Tem as seguintes atividades expandidas: introdução, aquecimento, os seguintes flags estão ligados e as seguintes coisas estão marcadas. Atualmente ele está nesse local do repositório. Se eu quisesse mostrar qual a minha interação, ele guarda um arquivo de histórico. Ó, às 14 horas, eu acho que eu estou no horário de verão aqui, deve ter alguma coisa errada aqui. Aí ele mostra, ó, você abriu o repositório, fechou o repositório, abriu o repositório, fechou o repositório.
O que é que eu peço? Não vão futricar nos arquivos de configuração, porque senão, primeiro que provavelmente eu vou saber, porque todos eles estão interligados, e aí vai dar um erro de integridade, porque tem um monte de códigozinhos hash para garantir a integridade das coisas. Eu vou ver lá que você apagou, seja porque não quis, né? Eu vou copiar do meu colega, e aí eu vou inventar um monte de entradas aqui para mostrar que eu passei 2 horas fazendo o código. Vai dar erro de integridade. Professor, mas eu vou reprogramar para ele regerar todos os arquivos de hash certinho e os vínculos de integridade para lhe enganar. Aí eu lhe passo, porque se você sabe fazer isso, você não precisava estar aqui. Por que tu está fazendo aqui? Tudo bem? Então, foco, bora lá. Então, vamos voltar aqui para o TCAL para entender o que é que ele faz, tá? Então, número 1, ele serve para a gente... O nome do arquivo, a pasta do repositório. Na dúvida, lembra, o TKO é um aplicativo de terminal. Como é que eu faço para ver as opções que ele oferece? Menos o quê? Menos H de help. Ele vai dizer, eu tenho o run, tenho o teste, tenho o build, tenho o open, tenho o init, ok? Então aqui bora pro open. Vamos lá. A paleta de comandos, com os comandos mais comuns, você aperta com o P. Então, se você está na dúvida de como é que faz alguma coisa, você pode apertar o P. Não é o P, não. Deu erro na paleta. Esquece. É porque eu mudei para o ponto A. Agora o P está na pontuação. Ajuda de decoração. Mas eu botei a paleta como? Professor. Oi. Quando espécie de 25? É só sudo apt install go. Pois é. Ou então sudo apt install golang. Se não tiver, deixa eu ver aqui, go. Quando vocês abrirem o code space, o go não está instalado. Então vocês podem dar um sudo apt install golang. Ué, por que não? Professor, Peraí. se não me engano, o nome do pacote é golang-go. É sério, mano? Assim? Não, peraí. No Ubuntu é só golang. Sudo apt update. Sudo apt install. Eu vou descobrir por que eu nunca cheguei nessa parte. Porque eu sempre fiz na minha máquina, né? Então eu nunca usei o Go no CodeSpace. Eu não sei como é. Eu vou descobrir como é. Quem foi que fez? Foi algum dos meninos que fizeram? Eu não lembro. O Golang no CodeSpace. Eu vou Não, no WSL é Golang. É certeza, porque um dos meninos da monitoria tentou ontem. Não. Porque ele foi adicionado no repositório do Ubuntu. Quem foi que testou? Acho que foi o Rodrigues que testou. Rodrigues que testou, não foi? Mas no CodeSpace a gente não testou não, né? Conseguiu testar, mas não estava dando certo. Tudo bem, eu vou descobrir. Mas vamos lá. Tu é o cara de 11h20, né? Show, boa viagem. Então, pessoal, bora lá. Eu vou continuar da minha máquina local, tá? Porque depois eu mando para vocês como é o comando que instala o Go no... Como é que você tipo, grow install Go? Sudo apt install Go. Cara, é uma bosta isso. Bora, vamos continuar. Onde é que eu estou aqui?
Independente disso, bora pra cá. Aqui sabe esquerda da sua pedestal, menos Y golem. Ué, quem disse que eu comparo? Não, é sua. É sua. Por quê? É porque o menos Y é a mesma coisa do sem confirmação. Não é para precisar do menos Y. Porque já seu menos Y poder você ir confirmando manualmente. Mas por quê? Não deu certo, senhor? Deu. Eu quero saber por que deu. Ah, tudo bem. Hã? Antes disso, você vai dar um sudo apt update. Não, upgrade você forçaria a instalar todos os pacotes. Então, seria um sudo apt update só para atualizar a base de dados. E aí você dá um sudo apt install -y golang. E aí você vai ter o Go instalado, tá? Não sei, a gente descobre já, tá? Vamos lá. Funcionou pra mim só isso aqui funcionou. Bora voltar. Vamos lá. Deu certo? Sudo apt install -y? Foi. Então bora voltar pro TKO. TKO Open ED. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer é baixar a atividade. Então eu vou fazer aqui vou baixar a atividade da múmia. Então quando você clicar no Enter, volta para mim, ó. Aparece bem aqui, baixar, tá vendo? As configurações estão no C. A pessoa soubesse ler, ó, C para configurações. Então, se ela abrir aqui as configurações, tem todas as configurações. Eu gosto das bordinhas, então eu vou clicar aqui em mostrar bordas. Eu acho bonitinho quando tem as bordinhas, ó, fica redondinho. Mostrar bordas. E eu vou deixar com as imagens, eu gosto das imagens também. Então, vou voltar aqui no Y. Então, bora. Número 1. Quando eu clicar no Enter, dentro de uma atividade, ele vai olhar essa atividade, múmia, e aí vai lá no GitHub de ED, porque você não criou um repositório de ED, então ele sabe que está vinculado com o repositório do GitHub. Vai lá no GitHub para baixar a descrição do arquivo, o código de rascunho e os testes. Pinga! E aí ele vai dizer, ó, baixei aqui a descrição do arquivo, o código do rascunho e os testes. Se eu apertar Enter de novo, ele vai entrar na atividade. Observe que quando a gente chega na atividade que a gente ainda não baixou, a setinha está para cima, nas atividades que a gente baixou, a setinha está a vermelhinha para baixo. Cara, dá tanto trabalho planejar esses negócios de interface, mas fica tão bonitinho quando fica pronto. Né? Chega a dar orgulho. Ó. Aqui é baixar, aqui é escolher. Se a gente clicar em escolher, ele vai, entrar no modo de atividade. Se eu der o Enter, ele vai rodar o código e mostrar logo os testes. Cadê meu arquivo? Você pode manualmente caçar o arquivo, ou você pode só apertar o botãozinho E para editar os arquivos. Aqui é um modo rápido. Então, quando eu apertar E, ele vai abrir os arquivos da múmia. Então, ele já abriu o código de rascunho e a descrição, e ele olhou, ei, eu vi que você está abrindo um código em Go. Você quer instalar a extensão de Go para VS Code? E você, sim. E agora vai demorar um tempinho, porque ele vai instalar o Language Server, né? que é a extensão do VS Go, do install.
Por algum motivo deu esse erro, mas vai dar para funcionar. Ele está dizendo que não conseguiu configurar o... Porque o Go do Codespace é antigo. Ele está dizendo exatamente, o Go do Codespace é antigo. Se o seu projeto precisa de um Go de uma versão mais velha do que a 1.21, por favor, instale manualmente as ferramentas. Vamos ver... Depois vamos ver qual é o scriptzinho, qual é o comando para instalar a versão mais nova. Tá certo? A gente caça. Porque dá para baixar. Mas assim, vamos continuar aqui. Essas pequenas coisas a gente resolve depois, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho um código, vamos entender o TKO. O objetivo agora é entender o que é que o TKO faz, tá certo? Passar da camada de abstração. Esses arquivos que você pulou magicamente na sua tela quando você apertou o E. Vamos abrir aqui de volta o terminal. Eu quero o terminal. O terminal ele ficou escondido bem aqui, ó, porque ele mostrou a camada de erro, mas o terminal está escondido bem aqui. Esses arquivos que pularam na tua cara, eles estão dentro do teu sistema de arquivo. Então, se você voltasse para cá, ele estaria dentro de database, múmia, e aí eu teria o draft e o readme, tá certo? Então, aqui, vamos entender aqui a interface do TKO. Número 1, ele mostra um modo de diff. Isso daqui era o que era esperado. Mário com 4 anos era para ter saído, Mário é criança. Isso aqui é o obtido, que é Xcode. Por quê? Porque o código que está lá de rascunho em Go só está imprimindo, que é Xcode. Vamos voltar aqui para o que ele deu uma bugada no... Bora lá. Primeira coisa que a gente poderia mudar é o modo de diff. O modo de diff, se a gente abrir lá a configuração, ele vai dizer que é o D. O modo de diff, ele alterna esse modo para ficar igual ao Moodle. No Moodle não era desse jeitinho, assim? E esse modo lado a lado que eu acho muito mais fácil de dar o match de onde é que está o erro, certo? Aqui é a mesma coisa do Moodle. Para a direita e para a esquerda, você consegue navegar nos casos de teste. Está vendo aqui casos de teste? Tudo bem? Com o D, você muda o diff para lado a lado, para cima e para baixo. Com o U, você consegue travar um único caso de teste, que às vezes você está com um caso de teste só bugado, e você quer meter um monte de print e rodar só esse caso de teste. Entendeu? Então você trava e destrava no U, que aí você roda só um caso e mostra o diff só desse caso. Porque normalmente quando você está rodando o teste, que você começa a meter print, aí começa a bugar todos os testes. É um saco de achar onde é que está o caso que está errado. Então, tudo bem. A gente tem dois modos. A gente tem aqui só o Enter, que roda o teste quando o teste está cadastrado. E a gente tem o R de rodar, onde você pode criar a própria entrada. Aqui no caso não tem nenhum input, eu não tenho como dar a entrada. Para recompilar eu aperto Enter. Para voltar para a tela anterior, Q e Enter. Aí eu tenho ódio quando o cara assim, Q, Enter. Q, Enter. Professor, eu não consigo voltar. Tudo bem, bora lá. Às vezes, ele automaticamente tem um limite de tempo para o teu código não ficar em loop infinito. O limite de tempo, ele está aqui embaixo explícito, tá? Você pode usar o T para mudar, ou então você vai lá nas configurações. Configuração, mudar, limite de tempo. 2 segundos, 4 segundos ou infinito. 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos ou infinito. 2 segundos é suficiente. Tá? Só para o teu código não entrar em loop infinito e travar tudo. Beleza? Bora fazer o código. Então, vocês ainda lembram desse código? Você tem que ler um nome e tem que ler um número. E esse número vai ser a idade da pessoa. Depois disso você vai ter que fazer um if-else para dizer se a pessoa é criança, jovem, idoso, adulto ou múmia. Tudo bem? Aí você quer passar logo no primeiro teste. Então você vai escrever Mário é criança.
Mário é criança, porque eu sou muito esperto e quero passar logo no primeiro teste. Passei no primeiro teste. Por algum motivo não estão indo os outros casos de teste. Eu vou tentar descobrir por quê. Eu fiz alguma coisa errada. Mas tudo bem, bora lá. Beleza. Mas se você quiser fazer o código de verdade, você vai ter que ler a informação, né? E aqui é muito parecido. Agora vamos lá. Eu ainda tenho 20 minutos, só para a gente fazer uma introdução muito rápida no Go. Espera aí. Antes de fazer isso, bora lá. Eu quero só terminar o TKO e depois eu vou para o Go. Esses exercícios que vocês estão vendo, bora lá. Esses exercícios todos do bloco 1 aqui, é para vocês tentarem fazer essa semana, viu? Os aquecimentos em FUP. Vocês vão refazer em Go. Bora lá. Vocês não estão mais nem no primeiro nem no segundo semestre. Então eu consigo entender que vocês têm competência suficiente para olhar uma linguagem nova, entender a sintaxe dela e fazer o ajuste para aquilo que você já viu. Beleza? Então eu vou fazer aqui só a visão geral, só para a gente dar o start e pular algumas etapas. Mas a última coisa que eu quero mostrar do CodeSpace, do TKO, é que ele tem um punhado de gráficos, tá? Esses gráficos, eles vão mostrando o teu processo de evolução, tanto nas questões, por exemplo, na questão da múmia, eu já estou há uns 12 minutos dela, e eu já rodei 6 vezes o código. Se a gente fosse olhar os outros gráficos, que eles não existem ainda, porque não fechou o dia, a gente poderia ver a quantidade de horas que nós dedicamos por dia e o somatório por semana. Tudo isso fica registrado. Por que eu faço questão de que isso seja explícito para o aluno, não apenas uma visão para mim? Porque eu acredito que a gente tem que entender que o processo de aprendizado é um processo orgânico, humano, funcional, entendeu? Ele não é uma coisa onde magicamente os códigos aparecem sem esforço. É muito óbvio, se você copiar o código de alguém e colar aqui, você vai passar pelos seus gráficos e você vai ver que você atingiu 100% em 1 minuto. Entendeu? Então, assim, é muito desgostoso em comparação com outra atividade que você olha e ela é desse jeito e tem 2 horas lá de interação até você atingir 100%. Fica explícito o teu suor, o teu esforço e a tua conquista, subindo lá a montanha, tá? Então, entendendo isso, aí o cara pensa, ou eu faço, ou eu vou ter que dedicar muito tempo para fingir que eu fiz. E aí, às vezes, acaba não compensando. Eu vou ficar abrindo a ferramenta e a cada 10 minutos eu rodo o mesmo código com alteração de uma linha. É algo tão emocionalmente sacal que eu acredito que a pessoa até consegue fazer a primeira semana, mas aguentar o semestre todo fazendo isso é muito sem graça. Tudo bem? Tudo bem? Terminou tudo, ou terminou o que você fez durante o dia, eu estou vendo o que você fez, eu estou vendo os gráficos, as marcações, eu, professor, consigo ver o que você... Perdão, última coisa. Quando você terminar a atividade, ou então terminar aquela tua etapa de interação com a atividade, ele já vai marcar o que foi que você fez, tá vendo? Ó, eu passei em metade dos testes, mas você precisa marcar o resto das coisas. Aqui é o backspace ou então o P de pontuar. Por exemplo, ele já marcou que você passou em 50% dos testes. Mas agora você pode marcar. Como é que você fez? Eu fiz com um colega, eu fiz com o Copilot, eu fiz seguindo a aula, eu fiz seguindo a aula do professor, eu fiz sozinho, mas tem uma parte que eu não entendi, eu tirei umas pequenas dúvidas, mas o código é todo meu, ou então eu fiz sem consulta. E aqui, que é a parte mais importante, eu mostrei isso para vocês ontem ou não? Tudo bem, né? Então cara, é muito ruim dar 2, 3 vezes a mesma disciplina, cara, no semestre. E quando tanto que eu disse para o Paulo de Tarso, Paulo, se tiver demanda
boto até 50 alunos dentro da minha turma, mas eu não quero dar 3 turmas de estrutura de dados. Porque eu chego, eu não sei mais nem o que foi que eu disse na turma. Porque 3 vezes dando o mesmo conteúdo. Né? E como eu tenho horror a slide, eu vou fazendo no feeling, entendeu? E aí eu fico embananando, tá? Então pronto. O que você marcou tá no teu histórico. cat.ed.tko GST, Git status, tá tudo aqui, ó, tá certo? Como é que eu subo isso para o meu repositório remoto? Git add ponto e git commit -m instalei tko e git push. Pronto. Se você quiser salvar essa linha, já é a linha da sua vida, tá certo? Adiciona tudo que está no repositório, comita e envia. E aí eu posso ver o que você fez e aí fica disponível para mim. Tudo bem? Tudo bem? Bora aqui fazer uma introdução suja e mal lavada ao Golang. O Go tem uma seção de exemplos e eu vou utilizar ela para a gente fazer um fast forward aqui, tá? Número 1, diferente do Java, vocês viram em Java e C, é isso mesmo? Beleza. Diferente do Java, a importação usa esse modelo de aspas duplas, tá certo? Mas ele é inteligente, entende que aquilo é um pacote, carrega os dados certinho. No Go, diferente do... No Go a gente também tinha o package, não tinha? Ou vocês não chegaram a usar isso? O package para organizar os arquivos? Desculpa, no Java vocês usaram package ou não? Era tudo no mesmo pacote, tá tudo bem. No Go a gente tem uma organização baseada em pastas. Tudo que está dentro da pasta é como se estivesse dentro do mesmo pacote. E aí você dá um nome para esse pacote. Tá certo? Seria como se fossem os namespaces lá do Python ou os pacotes do Java. Então é através desse pacote que você se situa nas coisas. O pacote main é um pacote especial, que é o pacote onde estão os executáveis, os arquivos de entrada do teu projeto. E a função main é a função onde ele vai procurar para poder dar entrada no código. Como no Python, o Python usa a palavra fun. Putz, é tanta linguagem que meu cérebro está dando nó já. Acho que é... Como é? Não, no Python é o quê? Def. No Python é def, no JavaScript é function e aqui no Go é func, tá certo? Para dizer que eu estou criando uma função. Por quê? Porque no C e no Java o tipo de retorno vem primeiro, mas no Go o tipo de retorno vem depois da função. É o mesmo modelo do Python, do TypeScript, entendeu? Então os tipos de retorno ficam depois. Aqui é que nem o Java, que a gente usava o system.out.println, não é assim? Então o println está dentro da função de formatação. E aí você vai ter tudo que você tinha no Java e também no C. Você tem o print normal, com aqueles mesmos asterisco S, asterisco D, asterisco %F, tudo que você tinha lá dentro do print. O print normal, o print com LN, o scan normal, o scan F, você tem todas aquelas funções, tá? Só que diferente do C, que você tinha que passar pelo processo de compilação para depois executar, aqui você também pode fazer compilação para depois executar, mas como uma das características do Go é que o processo de compilação dele é muito rápido, ele tem um comando que já compila e executa, que seria o Go Run. Quando vocês estiverem dentro do TKO, vocês normalmente não vão fazer isso, vocês só vão meter o dedo no Enter ou então apertar o R que ele já vai rodar isso para você. Mas se você estivesse fazendo manual, você faria isso.
Uma das coisas de quem fez C++ que vai perceber é o quão absurdamente rápido ele compila em comparação ao C++. C++ eles levavam 1 segundo, 2 para compilar quando você metia a biblioteca. Aqui ele faz em décimos de segundo, então é muito legal. Beleza? Então bora para o próximo. Values. Muda nada, soma, subtração, igual, negação, tudo igual. Próximo, variáveis. Aqui a gente tem uma palavra reservada para variáveis. Seria equivalente ao let, lá do JavaScript, ao alto do C++ e ao var do Java. C++ você tem o alto para poder fazer inferência de tipo. Tá? Então, aqui é o var. Equivalente ao let, porque as variáveis aqui, elas têm visibilidade de bloco. Então, se você criou dentro de um bloco, ela não escapa do bloco. Diferente do Python, porque no Python as variáveis não têm visibilidade de bloco, as variáveis têm visibilidade de função. Então, não sei se você percebeu, mas se você criar uma variável dentro do if, ela escapole para fora do if no Python. O pessoal, me perdoem, porque eu estou ensinando uma falando de 10 linguagens ao mesmo tempo, porque eu acho tão legal, principalmente quando você vai aprendendo a fazer link, de mostrar que as linguagens, elas se comunicam, elas são parecidas. E o que você vê de modelo numa linguagem, ela não inventou, ela roubou de alguém. As linguagens vão amadurecendo assim. Veem bons padrões de usabilidade, incorporam ou então cria-se novas linguagens para descartar padrões antigos. É assim que funciona. Então, por exemplo, uma coisa que é própria do Go é esse modelo que eu acho que tem no TypeScript. É esse modelo de criação simplificado. Ao invés de ter que dizer que B é int, C é int, eu digo, B, C, D, E e F é int. Então eu faço uma declaração tardia disso. Então eu poderia dizer, olha que legal, eu poderia dizer na mesma descrição, B e C é int, D e F é string, G, H e J é float. Entendeu? Por isso que a gente usa essa declaração tardia, porque a declaração tardia engloba o que ficou para trás. Tudo bem? E aí a gente tem como tipos inteiro, booleano. Aqui eu estou fazendo uma inferência de tipo, tá vendo? Eu não estou dizendo o que é que o D é, mas como eu tenho o lado direito, ele adivinha o que é que a variável é. Eu posso fazer a atribuição múltipla como no Python, entendeu? B e C, e eu inicializo com 1 e 2. E diferente do C, quando eu não inicializo, ele sempre inicializa. Sempre inicializa. Variáveis numéricas com 0 e strings com string vazia. Então não tem perigo de carregar lixo para dentro da variável. Existe um modelo simplificado de inicialização e atribuição por dedução de tipo, que é esse daqui. Então o 2 pontos igual é inicializa deduzindo o tipo. Como eu sei que esse negócio aqui é um string, então eu vou criar o F como um string e fazer a atribuição. Eu não consigo, isso substitui o alto, seria o equivalente ao alto, e na verdade eu nem preciso do alto, porque significa dizer, isso daqui diz, estou criando uma nova variável, é desse tipo, e pronto. Você não conseguiria fazer isso com a variável que já existe, porque ele vai dizer, ei, você só pode usar esse operador para criar uma nova variável. Então eu poderia utilizar ele bem aqui, por exemplo. Tira o var e coloca initial. Mas eu não poderia fazer aqui, porque eu não tenho uma atribuição de valor. Então ele não consegue adivinhar o que aqui é o tipo. Alguém levanta a mão? Diz. Isso que números é 0, string é espaço vazio. Booleano. Falso. Falso? Booleano é falso. Foi mal. Beleza? Bora pro próximo. Constantes é igual a variáveis, só que não muda. Bora pro próximo. Porque não é óbvio, você já viu em outra linguagem. Uma coisa muito legal que essas linguagens têm, que as linguagens novas têm, que foi descartado das linguagens antigas,
é a redundância entre múltiplos operadores de laço. Para você que vem do C ou do Java, porque o Java roubou do C, você pensa, por que eu tenho for, while, do while, for range? Por que eu tenho um monte de coisa que faz exatamente a mesma coisa? Nunca pensaram nisso, não? Sim, exatamente. Então essas linguagens novas todas não tem esse catatal. Ele tem identificadores de modelo. Ó. O que é que vocês acham que está bem aqui? For 1 menor do que 3. Isso daqui é o quê? Isso é um while. Ou seja, enquanto i for menor do que 3. Aqui eu tenho while. O que é que seria isso daqui? O for velho de guerra. O que seria isso daqui? O for range lá no C++ seria para cada elemento, 2 pontos alguma coisa. No JavaScript, para cada elemento, off alguma coisa. No Java, uma coisa, aqui é um for range. E o que é que vocês acham que é isso aqui? Um loop infinito. Um loop infinito. Seria um enquanto verdade. Ou então um for com aquela linguetinha assim. Faça para sempre, tá certo? E aí as mesmas coisas também continue break é do mesmo jeito. Não precisa de ponto e vírgula e o for e o if não precisam de parênteses. Tudo bem? Aí ele parece com o Python. Aí eu pergunto, numa linguagem dessa, realmente precisa passar meu Deus, eu aprendi uma nova linguagem. Não, é só se acostumar com sintaxe, porque é muito trivial. Aqui, ó, if else é a mesma coisa de sempre. Uma coisa que vocês vão perceber é que vocês vão escrever o código de um jeito e na hora que vocês salvarem, ele vai dizer, não. Porque como a linguagem ela foi pensada com o objetivo de ser o mais simples possível, ela jogou fora tudo que ela achava que era possivelmente confuso. Ternários, tira. Esta bodega de eu coloco, abre chaves e fecha chaves onde eu quiser. Não. Ou você bota, abre chaves e fecha chaves onde eu quero, ou então nem deixo compilar. Entendeu? Então é como se fosse no Python. Se você colocar chaves aqui, ele não vai deixar compilar. Se você colocar o else no outro canto, ele não vai deixar compilar, porque o objetivo dele entenda, toda linguagem ela é projetada com um objetivo. Não existe linguagem que atenda universalmente todas as demandas. Entendeu? Você quer eficiência, você vai para C++, porque aqui você não tem controle sobre memória. Entendeu? Você quer baixo nível, você vai trabalhar com Zig, você vai trabalhar com C. Você quer segurança, você vai lá para Rush. Diz. É uma pergunta sobre isso que eu estou falando. O que seria esse for range? For range é assim, para todos os elementos do vetor. Eu não preciso dizer índice. Para cada elemento do vetor, seria assim. E aí a variável vai assumindo cada um dos valores do vetor. Isso é o que a gente chama de for range. Para cada elemento dessa lista. Seria pergunta do vetor. Exatamente. O quarto elemento que você colocar também. Para todo vetor. For range seria para todo vetor. Tá? É o mesmo for padrão do Python. Vamos entender linguagem. Bora, pessoal. Então, se a linguagem é pensada nessa proposta, ela não vai ter, por exemplo, exceções que vocês viram em PO. Vocês não viram exceções? Era para ter visto. Vocês sabem o que é uma exceção? Vocês não vão precisar aqui não, pelo menos, tá? Então esquece, vai. Ok, o if, ele já tem alguns padrões novos de if. Que, por exemplo, você tem no C++ novo, que é if com declaração de variável e teste. Então, isso daqui seria, se número recebe 9, número menor do que 0. Porque muitas vezes você não quer que a variável saia do escopo. E aí, se você criar a variável fora do if, ela vai escapar do if, só que eu não quero. Eu quero criar a variável para ser utilizada só dentro do if. Aí você tem em Zig, você vai ter em Rush, você vai ter no C++ novo, você vai ter em Python, e você tem aqui também. Bora lá para o switch. Uma coisa muito legal do switch é que a gente não precisa do break aqui, como as outras linguagens precisam de break, tá vendo? Você tem um switch multinível, ó, para caso o dia da semana
Se ele for sábado ou domingo, então imprima que é final de semana. Se não, imprima que ele é fim de semana. E eu também tenho um suíte com testes de booleano para o caso de... exatamente. Então ele é igualzinho ao else if. Esse suíte, ele substitui um trambolhado de else if de forma muito mais legível. Entendeu? Então, você tem um suíte muito, muito legal. Tanto por não precisar do break, como diferente do C++, você poder fazer vários outros testes além de só inteiro, como multinível, né? Aqui eu não vou falar de closures, porque vocês nunca viram funções lambda, né? Então, pula. Array. Array, você tem dois tipos de array. Se você botar eu estou fazendo agora resumão. Se você botar o número nele, ele vira um array de tamanho fixo, tipo o array do C. Ou então o array do Java. O array do Java não tem um array que é quando você coloca o caixotinho, né? Pronto. E aí o resto é normal. Se você botar o número, ou então colocar os 3 pontinhos, ele é um array de tamanho fixo. E aí você consegue percorrer por índice normal, criar normal, usar normal. Tudo é a mesma coisa. A diferença é que ele parece um pouco com Python nisso. Ao invés dos métodos, ao invés de você manipular através de métodos, por exemplo, você está lá no JavaScript ou no Java ou no C++, você quer saber o tamanho, você coloca .size ou .length, entendeu? Aqui não, é um método. Eu quero saber o tamanho, eu digo que eu quero o length do array. Como no Python. Python é assim, você quer o tamanho, você coloca o operador length do array. Se tivesse em Java, você colocaria array.tamanho. Por quê? Porque o objetivo é simplicidade. O teu array praticamente não tem nada, ele só vai ter os elementos dentro. E aí você vai operar por um punhado muito limitado de operações. O tipo aqui também é depois. Ao invés de você fazer int caixotinho 5, caixotinho não, né? Vocês entenderam? Agora, colchete. É porque colchete pra mim tem que ser de camisa, mano. Eu não consigo aceitar que colchete, caso colchete, calma, os bichinhos de colchete do botão. Colchete, você quer? Eu não sabia não. É. Colchete. Colchete também é aquele negócio que bota comida pra cavalo. Não. Colchete é o termo que É piada, é verdade. Ou cearense. Tudo bem, bora. Foca. Ai, meu Deus, e se esse negócio não estiver gravando? Tá gravando. Bora lá. Vamos nós aqui. Vantagem de dar a disciplina do terceiro semestre, né? Mesma coisa, índice, você consegue inicializar colocando as chavezinhas e passando os valores, você consegue fazer as inicializações mais legais pulando elementos que você não quer inicializar, consegue fazer iniciação de matriz. Bora seguindo. O equivalente ao array list do Java, a lista do C++, a lista do Python, que seria o conceito de vetor dinâmico, que pode aumentar e diminuir de tamanho, aqui é chamado de fatia, slice, tá? Então o slice aqui, ele é uma camada simples de abstração sobre o array fixo. Por que isso é explícito? Para que você entenda o custo que você está tendo. Por baixo desse slice, eu ainda tenho um array de tamanho fixo. Quando eu adiciono elementos nesse slice, eu estou pedindo arrays de tamanho maior e colocando os dados, coisas que você faz isso no JavaScript e no Python sem a consciência de custo, mas aqui o custo é entregue para você. Mas mesmo assim o uso é extremamente fácil. Quero criar um slice já alocado para caber em 3 elementos. Ele tem 0 elementos, mas ele cabe 3 elementos. Eu posso colocar os valores assim, ou eu posso colocar os valores como botando no append. No Python seria s.append, no JavaScript seria lista.push, lá no Java é add? No Java é add, né? Ok? E aqui seria um append.
Só que, ó, é explícito que eu estou em cima de uma camada. Por que eu estou falando isso? Que esse texto é uma estrutura de dados. Eu estou em cima de uma camada que esconde para mim um array fixo. Então, eu estou dizendo, ei, coloca o D nesse array e se por acaso ele expandir e mudar o bloco de alocação, atualiza para mim aonde ele está. Beleza? Então, eu estou dizendo assim, ei, adiciona o D. Se ele não mudar, ótimo, vai retornar o mesmo. Se não couber mais, por trás dos panos, ele dobra o tamanho do array, copia todos os elementos para o novo bloco, ou realoca o bloco, a gente vai ver isso, e atualiza a referência e vida que segue, e aí vocês vão ler e vão descobrir sozinhos. Ó, vocês estão fazendo mais coisa do que, pessoal, vocês chegaram em mapas, em PO, não? Tudo bem. Então eu não vou nem dizer isso, não. A aula fica por aqui. Vou terminar a gravação. Oi. Sim, vocês querem o link para cá? Tá, então eu vou mandar agora, tá? Esses exemplozinhos, eles estão lá no site do Go. Ó, Go, por exemplo. Vou mandar o link lá no Telegram, tá? Foca, pessoal. Vocês estão no terceiro semestre. Não tem mais que pegar a mãozinha e cobrir o tracejado, pontilhado. Vocês vão dar uma olhada na linguagem, estudar o básico e fazer aqueles exercícios de FUP para a semana que vem. Tudo bem? Se tiver dúvida do exercício de FUP, eu até deixo vocês pesquisarem o exercício como é que faz em C no ChatGPT. Porque o objetivo que eu quero para vocês é principalmente a fixação da linguagem. Mas se você fez usando o ChatGPT, marque que fez e depois tente refazer. Ixi, eu nem lembro mais como é que faz o Baruel. Tá certo? Mas tente refazer, tá certo? O objetivo é fixar a linguagem. Semana que vem eu já vou começar, eu não vou ensinar Go para vocês. O que eu tinha de ensinar era isso, tá certo? Eu vou usar a linguagem e vou tirar dúvidas usando. Tá claro, pessoal? Tá claro? Se eu não postar a aula até amanhã, vocês me lembram e eu subo a aula para vocês, tá? Chega. Pode ir.